professora Bruna, professora de Química, e hoje nós vamos falar sobre ligação covalente. Bom, na aula anterior nós falamos um pouquinho sobre ligação iônica, nós vamos só rever aqui alguns assuntos, ok? Bom, aqui tem um exemplo de ligação iônica bem comum, que é do NaCl, o nosso sal, certo? A fórmula eletrônica seria esta daqui, tá bom? Então, o Na, ele tem apenas um elétron e o Cl tem 7 elétrons. A gente já aprendeu que o que tem que ser feito aqui, o Na doa 1 para o Cl. O Cl precisa de 8 elétrons para ficar estável, certo? Então, como é que fica aqui a nossa reação? O Na ficou sem nada e o Cl ficou com 8 elétrons, correto? Já que o Na doou, ele está sendo bonzinho, então ele fica positivo, ele é um cátion, ok? O Cl só recebe, é egoísta, então ele é negativo, ok? Bem simplesinho aqui, né, galera? E aí nós temos aqui fórmula iônica. O que seria a fórmula iônica? Vai mostrar aqui, ó, a carga de cada um. Então, Na mais, Cl menos, tá bom? Só que eles vão estar juntos e o Na e o Na que é positivo e o negativo, eles sempre são elevados aqui, tá bom? A fórmula molecular é isso aqui apenas, NaCl. Isso aqui é o que a gente costuma falar, costuma ver bastante, tá bom? Então, essa é a fórmula molecular. Só relembrando o que a gente viu na aula passada. Bom, agora nós vamos ver ligação covalente. Galera, vocês sabem que para um elétron ficar estável, ele precisa ficar com 8 elétrons. Um átomo ficar estável, ele precisa ter 8 elétrons, ok? Ele precisa se igualar aos gases nobres. Então, aqui, ó, esse Cl, ele tem 7 elétrons. Se você olhar lá na tabelinha periódica, ele tem 7 elétrons. E esse Cl também, eles têm a mesma quantidade de elétrons. Os dois têm 7, então os dois precisam ficar com 8. O que nós vamos fazer aqui, gente? Eles podem doar, eles podem ganhar, ou eles podem compartilhar os seus elétrons. É neste momento que eles vão compartilhar os seus elétrons. Cada um precisa de um, então eles vão compartilhar. Tá vendo esse 1 aqui e esse 1 aqui? Eles vão compartilhar esse par de elétron, certo? Então, é o seguinte, ó. Esse Cl tem 7, ele vai receber esse 1 aqui. Esse Cl tem 7 e vai receber esse 1 aqui, ó. Então, eles vão ficar com 8. Olha como é que fica. Esse par de elétron tá junto. Um elétron era desse e o outro elétron era desse, tá bom? Então, olha aqui, ó. 2, 4, 6, 8, certo? Aqui, 2, 4, 6, 8. Deu para entender? Então, esse par de elétron aqui do meio tá compartilhando, serve para os dois. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho do hidrogênio, que eu não contei para vocês como é que funciona. Eu já disse para vocês que os elementos, eles querem se igualar aos gases nobres, eles precisam ficar com 8 elétrons na sua última camada, na camada de valência, ok? Porém, o hidrogênio, ele tem uma exceção. Por quê? O hidrogênio, ele tem apenas um elétron, ele participa da família 1A, ou seja, ele só tem uma camada. Então, o hidrogênio aqui, ó, ele só tem uma camada na eletrosfera e só tem um elétron. Se ele doa esse um elétron, gente, ele não vai ter mais nada, então ele não pode doar. Os outros que estão doando, vai sobrar ainda alguma coisinha, correto? Se você olhar lá na sua tabela periódica, o hidrogênio, ele é o primeiro. E se você passar lá para o final da sua tabela periódica, vai ter o hélio. O hélio também é um gás nobre. Ele está lá na última fileirinha junto com os gases nobres. Eu disse para vocês que os gases nobres têm 8 elétrons na última camada. Com exceção do hélio, o hélio tem 2. Tá bom? Então, o que vai ser feito aqui? O hidrogênio, ele vai querer se igualar ao hélio. Então, o hidrogênio precisa só de 2 elétrons para ficar estável, correto? Então, o hidrogênio, ele nunca pode doar, tá bom? Eu coloquei aqui esses desenhos para vocês entenderem que o hidrogênio só tem uma camada e um elétron. E o hélio, ele tem uma camada também, mas ele tem 2 elétrons, certinho? Então, bora lá ver aqui como é que fica, ó.
Então, aqui eu coloquei formação de ligações covalentes, algumas para vocês compreenderem. A primeira é o hidrogênio, tá? Então, eu vou ter um átomo de hidrogênio e outro átomo de hidrogênio. Eles vão fazer uma ligação aqui. Galera, esse hidrogênio tem 1, ele não pode doar, correto? Ele fica estável com 2. E esse tá aqui também. Então, o que eles vão fazer? Compartilhar esse par de elétron, ó. Juntou, ficou 2 elétrons para esse e 2 elétrons para esse. Estão compartilhando, correto? Qual é a fórmula eletrônica de Linus? Olha aqui, ó. 2, eles estão compartilhando, tá bom? Fórmula estrutural é apenas um tracinho. Esse tracinho significa que teve uma ligação covalente. E aí a fórmula molecular é H2, porque nós temos 2 hidrogênios. Muito simples, né? Vamos falar um pouco sobre o átomo do oxigênio. Cada átomo de oxigênio tem 6 elétrons, tá? São essas bolinhas pretas, ó. 2, 4, 6. E esse aqui, 2, 4, 6. O que eles vão fazer? Eles vão juntar 2 elétrons de cada. Por quê? Cada um precisa de mais 2, certo? 6 mais 2 é 8. Então, olha como é que fica aqui, ó. Ele tem 2, 4, 6 bolinhas pretas. O outro tem 2, 4, 6 bolinhas pretas. Olha o que fizeram aqui. Uma ligação covalente e mais uma ligação covalente. Deu para entender aqui, ó? Então, essa aqui é a fórmula eletrônica de Linus. E aqui, a estrutural. A gente consegue ver que teve 2 ligações covalentes, tá bom? Eu compartilhei um par de elétrons. Veio um elétron desse e um elétron desse. Ficou um tracinho e mais outro tracinho, tá bom? E aí, a fórmula molecular é O2, que eu tenho 2 oxigênios juntos, tá bom? Nós temos também, ó, ligação tripla aqui, porque seria o nitrogênio, certo? Então, você tem que fazer as ligações também. Cada nitrogênio tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5. E este outro também tem 5. Então, eles precisam de 3, cada um deles precisa de 3. Por isso que eles fizeram 3 ligações covalentes, certo? E nós temos apenas 2 nitrogênio, por isso que ficou N2, tá bom? As ligações que foram triplas. E aí nós temos mais algumas aqui. Este daqui já é diferente, nós temos o C, o carbono, que ligou em hidrogênios. Galera, o carbono, ele tem 4 ligações. 1, 2, 3, 4 elétrons, tá bom? Se ele tem 4 elétrons, ele precisa fazer 4 ligações. 4 mais 4, 8. Então, já que ele tem 4 elétrons na sua última camada, ele vai se ligar a 4 hidrogênios. Olha como é que ficou. Ele já tinha 1, 2, 3, 4 e ligou mais 4 hidrogênios. Olha aqui a fórmula como é que fica, tá bom? Então, ele fez 4 ligação covalente. Cada tracinho significa uma ligação covalente. Como é que ficou a fórmula? CH4. Nós temos 4 Hs. Certinho, galera? Bom, obrigada. Até a próxima e tchau, tchau.